Bom, vamos começar. Hoje provavelmente vai passar de 1 hora um pouco, tá? Para vocês terem uma ideia. Então vamos começar com Medina, depois para Jihá e depois finalizamos com Maomé, tá bom? Bom, vamos falar sobre Medina. Uma introduçãozinha. Quando Maomé e outros muçulmanos de Meca, montados em seus camelos, entraram pela primeira vez em Medina, homens e mulheres alinharam-se ao longo do caminho gritando: é chegado o profeta de Deus, é chegado o profeta de Deus. Pelo menos essa é a história que ficou na tradição islâmica séculos depois da morte de Maomé. Seu espírito permanece em relatos populares ocidentais sobre o nascimento do islamismo. Nessa narrativa, os chefes tribais de Medina, cansados da rivalidade mútua, pediram a Maomé que lá fosse para acabar com os conflitos, prometendo agir de acordo com sua arbitragem. Ele vai, é bem recebido e assume serenamente seu papel preceituado de liderança. Mas essa história da boa receptividade a Maomé e Medina não é mais confiável que as histórias de Jesus nos evangelhos, também escritas muito depois dos acontecimentos. O próprio Alcorão, testemunha mais imediata dos fatos, pinta um quadro diferente. De fato, as suras de Medina sugerem que lá, como em Meca, Maomé ainda estava alimentando o movimento, tentando atrair convertidos. Em uma das primeiras suras de Medina, Deus dá a Maomé instruções para recrutamento, empregando a mesma fórmula usada por Paulo para recrutar cristãos meio milênio antes. Dizem: se amais a Deus, segui-me. Deus vos amará e vos perdoará os pecados. Para Deus é perdoador, misericordioso. E ao inverso da estrutura de incentivo, dizem: obedecei a Deus e ao mensageiro. E se voltarem as costas, por certo, Deus não ama os renegadores da fé. Se o relato padrão da entrada de Maomé em Medina é muito simplório, qual é a história real? Como a tradição islâmica sustenta, é quase certo que de Meca, Maomé tenha cultivado um grupo de partidários em Medina. Quando ele e seu círculo de Meca se estabeleceram em Medina, tiveram uma base de apoio e mais segurança do que jamais tiveram antes. Pode-se até dizer que Maomé criou uma nova tribo em Medina, uma tribo baseada na crença compartilhada, que agora cresceria para dominar a cidade e, em seguida, a região. Certamente o islamismo não substituiria as tribos existentes. Tratava-se de uma tribo a que você podia se juntar, mesmo preservando seus laços de parentesco. Entretanto, as suras de Medina sugerem que Maomé pediu um comprometimento que excedia as vias tradicionais de devoção. Ó vós que credes, por certo há entre vossas mulheres e vossos filhos inimigo de vós. Então, precatai-vos deles. Tinha uma desconfiança até dentro de uma família. Esse versículo de uma sura de Medina é bem parecido com uma declaração atribuída a Jesus nos evangelhos. Quem não lembra disso? Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Nem aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Por mais desagradáveis que sejam essas passagens do Alcorão e dos Evangelhos, ambas fazem sentido. Para que tanto o movimento de Maomé em Medina quanto o movimento de Jesus no Império Romano fossem bem-sucedidos, eles teriam de inspirar devoção que transcendesse a finalidade existente. Ambas as religiões estavam empenhadas em reestruturar e em criar um novo tipo de organização social. E para fazermos uma omelete, temos de quebrar alguns ovos. Com efeito, o nascimento das 3 religiões abraâmicas foi um exercício de engenharia social em larga escala.
Com o antigo Israel, tribos entre autônomos agruparam-se primeiro em uma confederação e em seguida em um Estado. O nascimento do cristianismo viu um segundo tipo de consolidação social, não de tribos, mas de grupos étnicos inteiros. Já não havia judeu nem grego, ou romano e egípcio, pois todos os fiéis eram só Cristo Jesus. O Império Romano, pelo qual o cristianismo se difundiu, era um império multinacional e o cristianismo tornou-se uma religião multinacional. Com o nascimento do islamismo, esses dois níveis, a conglomeração de tribos e de grupos étnicos nacionais, seriam ultrapassados rapidamente. Quando Maomé fez a Hégira, a migração de Meca para Medina, não havia governo centralizado das tribos em Medina, muito menos na Península Árabe em toda a sua dimensão. Na época em que ele morreu, Maomé, em 632, as tribos de Medina, Meca e da maior parte dos arredores da Arábia reconheceram sua autoridade. 5 anos depois, o regime islâmico abrangeria não só os árabes, mas os sírios, o povo que hoje consideramos árabes, mas que não falavam a língua árabe até se entregarem ao islamismo. E enquanto os exércitos muçulmanos tomavam a Síria do Império Bizantino, também tomavam o Iraque do Império Persa. Em seguida viriam o Egito e a Palestina. E uma década depois da morte do profeta, ambos haviam passado do domínio bizantino para o islâmico, e a conquista do Irã, centro do Império Persa, começara. Em 25 anos da migração de Maomé de Meca para Medina, tendo menos poder que o prefeito de uma pequena cidade, um Estado islâmico foi formado e se tornou um império multinacional. Essa expansão é ainda mais surpreendente quando olhamos o tecido social pouco promissor que esperava por Maomé em sua chegada a Medina. As tribos árabes da cidade, além de serem profundamente politeístas, tinham um histórico de rixa entre elas. Havia ainda uma complicação adicional que aparentemente não existia em Meca. Tribos inteiras de judeus. Em Meca não tinha, em Medina tinha. Então, também parecia haver um número considerável de cristãos. Olha só, em Medina tinham judeus e tinham cristãos. Naturalmente, um cenário étnico e religioso de tamanha diversidade não era receptivo a um controle político centralizado. Mobilizar e unificar essas comunidades era trabalho em proporções quase sobre-humanas. Está entendendo? O contexto em que Maomé estava se colocando, mesmo em Medina. E Maomé não logrou êxito. Não logrou êxito. A julgar pelo Alcorão, o seu domínio político de Medina, em seguida de Meca, e depois dos territórios além, deixou muitos judeus e cristãos contrariados, para não dizer coisa pior. Segundo as escrituras islâmicas e a tradição oral e as histórias ocidentais, baseadas nessas fontes, as relações de Maomé com os cristãos e os judeus tornaram-se hostis. Em alguns casos, violentas. Qual era a origem dessa hostilidade? Algumas das declarações de Maomé no Alcorão sugerem que a teologia era o problema. Cristãos e judeus estavam longe do monoteísmo puro do islamismo. Mas a verdade é bem mais complicada. Pensar em Maomé como um apegado a um credo rígido é compreender mal quem ele era e como ele transformou o islamismo em uma força presente no mundo desde então. Então, feita essa introdução, eu vou falar sobre construindo a base. Em certo sentido, a diferença entre o Maomé de Meca e o Maomé de Medina é aquela entre um profeta e um político. Em Medina, Maomé começou a construir um governo real, e as suras de Medina refletem isso. Então, o Alcorão começa a se transformar em outra coisa, entendeu? As coisas não são iguais, o contexto mudou. Elas são, as suras, no conjunto mais legalista do que as suras de Meca, menos poéticas, menos inspiradas. Entretanto, mesmo Maomé tendo se tornado um político, ele continuou um profeta. Em uma era em que a autoridade política dependia da autoridade divina. Construir um governo sempre era, em alguma medida,
um empreendimento religioso. E mais ainda, quando o líder da igreja e o chefe do Estado era a mesma pessoa. A lealdade de Maomé e a lealdade a seu Deus teriam de se desenvolver em sinergia. A maneira de obter lealdade a um Deus no mundo antigo passava pela demonstração de seu poder. Sempre o problema é esse. Política é diferente de filosofia. Né? Poder. Poderia ser o poder de enviar chuva, provedora de vida, ou de curar doença, ou de simplesmente melhorar a qualidade de vida. Sem dúvida, este último poder deu ao islamismo certa atração, melhorar a qualidade de vida. Seu rigor moral poderia ajudar a organizar a vida e a sociedade, sua preocupação com os oprimidos deve ter ajudado pelo menos a estes. No entanto, durante a fase crucial de Medina, dentro da evolução do islamismo, quando o movimento religioso tornou-se um sistema de governo, a afirmação da autoridade de Deus parece ter se sustentado basicamente aonde? Nas vitórias do campo de batalha. Aí sim, o pessoal acredita, né? Tudo começou quando Maomé decidiu organizar um ataque surpresa a uma caravana comercial conduzida pelos habitantes de Meca. Esse tipo de ataque não era coisa excepcional na Arábia de então. Algumas tribos ganhavam a vida impondo controle sobre parte de território e taxando os comerciantes pela passagem com segurança. E as milícias já estavam lá. E o indicador desse controle era a capacidade de organizar ataques repentinos sobre caravanas que não pagavam tributo. Embora o islamismo depois acabasse considerando ilegal o assalto em estradas. Não é certo se antes dele sequer havia uma palavra árabe. Não havia uma palavra em árabe para roubo. Você vê. Alguns estudiosos acreditam que o roubo não era um crime na Arábia, na época de Maomé. Olha só. Contudo, Maomé sentiu necessidade de justificar o ataque. E tendo sido perseguido pelos Tabat de Meca por 10 anos, forçado finalmente a procurar base em outro lugar, não lhe foi preciso ser muito criativo. Deus diz no Alcorão: é permitido o combate aos que são combatidos, porque sofreram injustiça. Esses são os que sem razão foram expulsos de seus lares apenas porque disseram: nosso Senhor é Deus. O ataque não teve, assim, pleno sucesso, mas Maomé infligiu danos suficientes para aumentar sua autoridade em Medina. Além disso, o ataque deu início a uma série de conflitos que, por fim, levariam sua estrutura levariam mais essa estrutura, a estatura, né? Os habitantes de Meca, aborrecidos com os assaltos às caravanas, lançaram um grande ataque sobre Medina, que foi repelido por Maomé. Conforme crescia o número de seguidores em Medina, e com seu poderio armado, ele sentiu que poderia se aproximar de Meca e exigiu o direito de render culto ao santuário daquela cidade, que era o quê? A conhecida Kaaba. Que não tem aquele meteorito lá preto, né? E que eles ficam rodando, né, em torno daquilo. Tem que uma vez lá, nesse local. O resultado foi um tratado que durou menos de 2 anos, até que Maomé, alegando que os representantes de Meca tinham violado o acordo, teve seu grande momento. Ele reuniu um exército tão poderoso que tomou Meca diante da resistência ínfima e com pouca violência. O profeta, que como Jesus tinha sido desonrado em sua própria cidade, que no caso aí era Meca, né, estava agora governando o lugar. A Kaaba, antes um lugar de adoração do Deus de Maomé, em meio a outros deuses, era agora um lugar de adoração do Deus de Maomé e ponto final. Acabou com o politeísmo. É lá agora. Agora o projeto islâmico tinha um ímpeto real. Maomé possuía mais poderio militar do que jamais teve. Controlava uma grande rota comercial. As tribos vizinhas reconheceram progressivamente a lógica de aliança de subordinação. Quando Maomé morreu em 632, sua supertribo, como alguns a chamaram, cobria a maior parte da Arábia e começava a ameaçar o domínio do Império Bizantino sobre a Síria.
A década depois, desde a sua chegada a Medina, fora produtiva, pelo menos do ponto de vista dos seguidores do profeta. Então, agora vamos tentar analisar a questão de Maomé como ecumênico. Mas os não seguidores? Para ver o ecumenismo tem que ter não seguidores, não é isso? Porque as relações de Maomé com os judeus e cristãos de Medina parecem não ter funcionado. É difícil reconstruir a história com segurança, mas uma coisa parece clara: não se tratou simplesmente de Maomé exigir a conversão ao islamismo e ser rejeitado. Pelo menos por algum tempo, seu objetivo parece ter sido unir as religiões abraâmicas, mas não fundi-las. As abraâmicas seriam os judeus, os cristãos e os islamismos. Ele queria apenas fundi-las. Né? Quer dizer, não queria fundi-las, né? Parece apenas unir. Em um documento aparentemente autêntico, conhecido como a Constituição de Medina, Maomé é considerado o árbitro das disputas em Medina, portanto, seu líder de fato. Mas o distanciamento da religião judaica é reconhecido. É reconhecida. O distanciamento da religião judaica, do Islã. Para os propósitos do governo municipal, era melhor que todos os cidadãos de Medina vissem Maomé não só como defensor do direito, né, de culto, mas como um homem com autoridade divina legítima. Assim, Maomé quis mostrar aos cristãos e aos judeus que eles podiam acatar a validade dos pronunciamentos do profeta sem abandonar suas próprias tradições. Explicou que Deus fizera descer a Torá e o Evangelho antes como orientação para a humanidade. Então, ele estava de acordo com o Corão, com o Evangelho, com o Torá, que é do judeu, né? Seria uma orientação para a humanidade. E agora enviaram ao Corão para confirmar o que havia antes dele. Incentivou os judeus e os cristãos a se concentrarem no denominador comum abraâmico. Quer dizer, então, ele estava disposto realmente a unir todo mundo, mas não era fundir. É claro, quando maior fosse a zona de acordo entre as crenças abraâmicas, mais completo seria o reconhecimento da autoridade de Maomé pelos cristãos e judeus. Quanto mais rituais em comum elas pudessem compartilhar e quanto mais diferenças teológicas ela resolvesse em conjunto, mais coeso o regime de Medina poderia ser. Aqui Maomé estava desejoso de carregar o fardo da adaptação. Em Medina, ele decidiu que seus seguidores deveriam fazer um jejum anual de 24 horas, exatamente como os judeus fazem no Yom Kippur. E a proibição judaica de comer porco foi copiada em uma mesma proibição muçulmana, provavelmente primeiro anunciada em Medina. Maomé também decretou que seus seguidores deveriam orar voltados para Jerusalém. Com efeito, Maomé combinou tão profundamente o ritual judaico com o islâmico que, meio século depois de sua morte, um cristão bizantino o descreveria como um guia que instruiu os árabes na Torá. Quer dizer, ele se esforçou para fazer essa união entre as religiões abrâmicas, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Porém, sensibilizar os cristãos era mais complicado. Por que razão? Maomé definira a posição muçulmana básica sobre Jesus ainda em Meca. Ele aclamou Jesus como um grande profeta, mas se recusou a reconhecê-lo como filho de Deus. Sim, ele disse, Jesus foi enviado como um sinal de Deus. E sim, ele nasceu de uma virgem, mas não é admissível que Deus tome para si um filho. Complicou. Né? Aí como é que fica? Entretanto, ainda nessa sura, enquanto nega a Jesus a condição de Deus, Maomé enfatiza o quanto especial ele era, chamando de Messias e acenando com a afirmativa do Evangelho de João, de que Jesus era a encarnação do Logos divino, o Verbo. Maomé também enaltece os valores cristãos. Deus, de acordo com o Alcorão, deu a Jesus o Evangelho e colocou no coração dos que o seguiram compaixão e misericórdia.
Mesmo que Maomé pudesse entusiasmar os cristãos com essa fórmula, ele ainda enfrentaria um probleminha, um problemão. Ele estava chamando Jesus de Messias. E os judeus eram de opinião que o Messias ainda não tinha surgido. Você está entendendo? Por mais que ele tente agradar, agrada o cristão, desagrada o judeu. Agrada o judeu, desagrada o cristão. Olha como é que fica. Se de fato a intenção de Maomé era, como às vezes parece ser, construir uma plataforma religiosa em comum para cristãos e judeus, porém, para complicar ainda mais as coisas, havia a inoportuna questão do relacionamento exato de cristãos e judeus com Maomé. Sim, Maomé desejava que judeus e cristãos aceitassem a religião dele, que aceitasse que suas próprias escrituras, ainda que sagradas, haviam sido um prelúdio para o Corão, que seus próprios profetas, embora gloriosos, havia sido prelúdio para ele próprio. Qualquer tipo de fusão de religiões para ele possa ter vislumbrado não era uma fusão equitativa. Aí vamos ver a questão agora, que é a inversão abraâmica. Os termos da fusão podem ser vistos na questão de Abraão. Maomé aceitava a afirmação bíblica de que Deus tinha se revelado originalmente a Abraão como o único e verdadeiro Deus. E aceitava a afirmação bíblica de que os israelitas descendiam de Abraão. Isso parecia situar o israelita e, portanto, o judaísmo na raiz da árvore genealógica abraâmica. No entanto, Maomé contava a história de Abraão de uma maneira que ensejava uma interpretação diferente, que colocava o islamismo e, claro, os árabes no centro das coisas. Vamos lá para aquela historinha de Ismael e Israel. Na história bíblica de Abraão, sempre houve uma observação sobre a condição de parentesco entre israelitas e árabes. Isso é verdade. Porém, as tribos beduínas, nômades que habitavam a região da Arábia, próxima de Israel, eram conhecidas como ismaelitas, do Ismael, por serem considerados descendentes de Ismael. Assim, a descrição bíblica de Ismael é implicitamente uma descrição dos ismaelitas, dos árabes, como os antigos israelitas os viam. E como Ismael era visto pelos olhos israelitas, o bom para Ismael era que tinham como descendente de Abraão. O ruim é que ele nascera da escrava de Abraão, chamada Agar. Desse modo, ele era inferior a Isaque, filho de Abraão, de sua esposa Sara, de quem descenderam o israelita. Aquela historinha que ela não engravidava e estava. Bom, acho que vamos contar aqui. Se isso já não é mau sinal para o status social dos árabes, consideremos a circunstância do nascimento de Ismael. De acordo com Gênesis, Sara força Agar, grávida, a ir para o deserto para que desse à luz sozinha. E mais tarde, Sara abandona o filho de Agar no deserto. Um anjo profetiza o destino da criança de uma maneira que não evidencia visão favorável dos árabes pelos israelitas. Este menino será como um jumento bravo, sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele. Naturalmente, Maomé estava inclinado a descrever Ismael, pai dos árabes, de maneira mais elogiosa. E aqui ele não precisava ser radicalmente inovador, pois havia uma segunda visão bíblica de Ismael, uma visão mais lisonjeira, sutilmente entremeada na Bíblia hebraica, ao lado da primeira, foi colocada lá pelaquela P, né, aquela fonte sacerdotal, que não são os 4 evangelhos, né? É uma anterior. O autor ou autores, que como vimos, parece ter refletido os objetivos do Império Persa no fim do exílio babilônico. A julgar pela descrição de Ismael presente em Ciro o Grande, deve ter desejado que seus súditos israelitas vivessem em paz com seus vizinhos árabes em respeito mútuo. Isso faria sentido, seu grande inimigo na região era o Egito, e a última coisa que ele precisaria é que os beduínos da Arábia se aliassem aos vizinhos do Egito contra o seu império. A diferença entre a visão pré-exílica de Ismael na Bíblia e a visão pós-exílica apresentada por P é tão cabal que a narrativa bíblica lida com atenção beira a incoerência.
Em um versículo pré-exílico, Sara, incapaz de ter filhos, encoraja Abraão a tomar a egípcia Agar como concubina conveniente. Tomes a minha escrava para ver se ao menos por ela eu venha a ter filhos. No entanto, no versículo seguinte, depois do exílio por P, Agar não é uma mera concubina, ela é a esposa de Abraão. E o casamento polígamo tem aceitação de Sara. Enquanto no versículo pré-exílico, Agar dá à luz sozinha no deserto. A fonte sacerdotal sugere que Abraão está presente, pois é Abraão que dá o nome Ismael ao recém-nascido. Aí tem duas fontes, né? Uma coisa é assim, Isaac para o lado de Israel, né? E Ismael para o lado dos árabes, do lado dos muçulmanos. E aí, uma enaltece a mãe de Ismael, outra não, né? Ao descrever Ismael como filho amado de Abraão, deu a Maomé um tema que ele poderia aumentar. No relato de Maomé, Abraão e Ismael, de algum modo, terminam juntos em Meca, onde constrói e purificam a Caaba, para que Deus de Abraão possa ali ser louvado. Mas isso fazia parte de uma aliança que Deus fizera com Ismael e Abraão. Isso é que é uma grande narrativa unificadora. Ao fazer de Abraão cofundador da Caaba, Maomé tomou a figura sagrada mais antiga da tradição judaica cristã e a vinculou ao santuário mais sagrado, não foi isso? Para os politeístas árabes. Vê a jogada, tem uma jogada aí. O Alcorão descreve a resposta adequada aos povos que disseram: sede judeus ou cristãos, vós sereis guiados. Respondei-lhes: não seguimos o credo de Abraão, monoteísta puro. E qual é o nome dessa crença monoteísta pura? No Alcorão, Abraão diz: ó filho meus, Deus vos legou esta religião. Não morrais sem ser submissos a Deus. É a palavra que significa submisso, todo mundo sabe. É a mesma palavra que deriva Islã e muçulmano. Com efeito, alguns tradutores traduzem esse versículo como não morrais, senão pela crença do Islã. Então, tirou ao pé da letra, porque aqui, não ser submissos a Deus, sem ser submissos a Deus. Aqui, o submisso, como entendido como Islã, a tradução é dessa maneira, senão pela crença do Islã. Assim também ocorre com esse versículo alcorânico. Abraão não era nem judeu, nem cristão, mas era um homem reto que se entregou a Deus. Alguns tradutores têm um versículo como: Abraão não era nem judeu, nem cristão, mas era reto, um muçulmano. Bom, você está entendendo? Aí começa a entrar no mundo das narrativas. Cada um joga para o seu lado. Bom, de cima para baixo ou de baixo para cima, à luz de tudo isso, a hostilidade intermitente do Alcorão contra os judeus e os cristãos não é tão surpreendente. Maomé estava pedindo a eles que aceitassem ajustes importantes: a promoção de Ismael em relação a Isaac, o rebaixamento de Jesus em relação a Deus. Não é de se estranhar que eles tenham resistido. E se Maomé estava convicto de que sua missão devidamente ordenada era trazer todos os habitantes de Medina ao entendimento comum do relacionamento com Deus, não é de se estranhar que ele tenha considerado a rejeição deles como motivo para hostilidade. Não está querendo, não? Então, vai lá. Pelo menos é assim que as coisas parecem se vimos a crença religiosa como a causa primeira. Pelo menos é assim que as coisas parecem se vimos a crença religiosa como causa primeira. A incompatibilidade lógica de crenças leva à incompatibilidade política e social dos fiéis. Mas e se virmos a causalidade movendo-se na outra direção? Se virmos os fatos reais como a causa primeira e não a crença? Bom, Maomé queria ser o líder político, né, dos judeus e cristãos, que ele se manifestasse sua lealdade, aceitando como porta-voz designado para o único e verdadeiro Deus.
E também nunca se disse, Maomé nunca se disse que seria um Deus unido com ele, nada disso. Ele queria ser o profeta e o cara que deu a palavra, né? Bom, então vamos ver agora a questão do rompimento com os judeus, se realmente aconteceu. Vamos lá. A história padrão é a seguinte: o judeu resiste à mensagem teológica de Maomé, acusando contradições entre o ensinamento deste e a Bíblia deles. Maomé desiste efetivamente da conversão dos judeus e indica essa decisão como uma mudança radical no ritual. Os muçulmanos de Medina costumavam orar voltados para Jerusalém, que eu falei, mas doravante se voltarão para Meca. Uma a uma ele expulsa as tribos judaicas de Medina, com uma expulsão final tão violenta que chega perto da aniquilação, executando todos os homens adultos. Todavia, muito dessa história baseia-se na tradição oral islâmica, que se desenvolveu depois da morte de Maomé. As referências do Alcorão a esses acontecimentos são muito mais vagas. Um bom motivo para suspeitar que seria ver se existiam muçulmanos influentes nas décadas depois da morte de Maomé, que se beneficiariam da ideia de que o profeta estava em guerra contra os judeus. Talvez haja um. Omar ibn al-Khattab, que se tornou líder do Estado Islâmico em 634, 2 anos depois da morte do profeta. Em 638, Omar conquistou Jerusalém. Nos livros de história, isso é descrito de maneira direta. Os muçulmanos tomaram Jerusalém do Império Bizantino Cristão e a reivindicaram para a sua fé. Décadas depois, construiu sua mesquita, a Cúpula da Rocha, que está lá em Jerusalém, sobre as ruínas do templo judaico, que os romanos destruíram meio milênio antes. Mas também essa história se baseia, em parte, na tradição oral e não deve ser tomada em sentido literal. Portanto, há documentos antigos escritos por pessoas de fora da tradição islâmica que contam uma história diferente. Ela vai para outro tipo de narrativa, não é isso? Vamos ver a questão da distorção como norma. Distorção como norma, olha só. Qualquer que seja a verdade sobre o rompimento com os judeus, vale a pena manter a origem da nossa incerteza em mente, qual seja. Os sucessores imediatos de Maomé tinham interesse na distorção de sua mensagem. E alguns cristãos posteriores a Jesus, talvez como os muçulmanos posteriores a Maomé, promoveram um tipo de rompimento com os judeus. Eles exageraram a responsabilidade dos judeus pela crucificação de Cristo. Em suma, religiões que alcançaram grande estatura têm uma tendência a reescrever sua história durante o processo. Eles se colocam como diferentes desde o início, em vez de se desenvolver organicamente de seu ambiente. Eles encontram uma figura marcante de seu tempo. Um Moisés, um Jesus, um Maomé, e o transformam em uma figura marcante do seu tempo. Elas descrevem suas mensagens como sendo um acentuado contraste com o cenário que, de fato, a mensagem já se encontrava infundida. Por certo, Maomé, mais claramente que Moisés ou Jesus, foi um homem que, em sua própria época, fez a diferença. Ele fundou o governo. Os outros dois, não. E dessa base declarou guerra e paz de tal modo que ergueu um império. Os dois, não. Nem Moisés, nem Jesus. Mas também aqui em seus pronunciamentos sobre guerra e paz, sua mensagem seria formulada e reformulada pela posteridade. Formulada e reformulada, quer dizer, alterada. Mesmo hoje, alguns muçulmanos gostam de destacar sua beligerância. Eles declaram guerra santa e dizem que o fazem na mais fiel tradição do profeta. Enquanto outros muçulmanos insistem que o islamismo é uma religião de paz, na mais fiel da tradição do profeta. E agora, quem fica com a verdade, né? Esse debate, o debate sobre a doutrina do jihad,
pode, ao fim, fazer mais pelas relações entre muçulmanos e outras crenças abraâmicas do que muitas e diferentes referências àquelas crenças no Alcorão. Esse debate é o que a gente vai falar agora, que é sobre o jihad, né? Isso é o que faz as lutas. Ou é paz ou é guerra, esse jihad. Quer dizer, uma coisa para dentro da pessoa, para guerrear para dentro, ou uma coisa para guerrear para fora? Essa que é a questão. A doutrina jihad é embasada firmemente no Alcorão. Maomé aprovaria o que os jihadistas estão fazendo agora? Ou para colocar essa última pergunta em termos muçulmanos, Deus, que os muçulmanos acreditam ter inspirado Maomé a dizer o que é dito no Alcorão, aprovaria o que os jihadistas estão fazendo? Considerando que a resposta que os muçulmanos dão a essas perguntas variam conforme a época, que respostas são verdadeiras? Vamos fazer agora, falar sobre Maomé em pé de guerra. Vamos lá. A palavra jihad significa lutar ou luta e pode se aplicar tanto a combates violentos como guerras, como a conflitos silenciosos, como a luta interna com a alma para agir corretamente. Logo depois do 11 de setembro, algumas pessoas argumentaram que essa luta interna era o verdadeiro significado do termo. Outras insistiram que jihad se referia à luta violenta contra os infiéis. Um para um lado, outro para o outro. Diversas vezes, Maomé faz declarações que, de forma isolada, parecem exclusivamente beligerantes, mas que em seguida são complementadas. Por exemplo, ele fala assim: e os que renegam a fé não suponham que se esquivaram, e preparai para combater com eles tudo o que puderdes, forças e cavalos vigilantes, para com isso intimidardes o inimigo de Deus e vosso inimigo. Daí, cerca de 30 palavras adiante, ele fala assim: e se eles se inclinam à paz, inclina-te também a ela e confia em Deus. Ora é paz, ora é guerra. Além disso, mesmo quando a hostilidade é pertinente, ela não precisa ser para sempre. Fala assim, ó, quiçá Deus faça existir a boa vontade entre vós, e aquele que com vós inimizaste, Deus é onipotente e Deus é misericordioso. Vamos ver a questão da realidade política, né? Maomé adotaram uma política externa expansionista. E a guerra era um instrumento-chave. Porém, para ser bem-sucedido nessa política, e ele certamente o foi, é necessário ter uma abordagem sutil em relação à guerra. Não se pode usá-la gratuitamente, quando seus custos excedem os benefícios. Até o americano está parando aí, né? É um custo você fazer uma guerra. Muito custo. E você não pode rejeitar aliados potencialmente úteis só porque eles não compartilham a sua religião. Mas ele é seu aliado. Como é que você faz? Especialmente quando seu território é cercado por povos que não compartilham sua religião. Maomé pode ter sido agressivo e até brutalmente agressivo, mas quem quer que conquistasse o que ele conquistou não poderia ser negligentemente agressivo. Logo, ele não poderia ter declarado uma política que literalmente significasse lutar contra qualquer um na vizinhança que não compartilhasse sua religião. Claro que não. De fato, se as versões correntes da história muçulmana são corretas, ele estava fechando alianças com tribos árabes não muçulmanas até o dia da sua morte. Encontramos algo como isso nas décadas após a morte de Maomé. Agora, uma verdadeira doutrina do jihad toma forma. Os muçulmanos, é dito, têm a obrigação de se engajar em uma luta continuada, militar quando necessário, para expandir as fronteiras do Islã. Na versão mais extremista da doutrina, que se consolidou mais de um século depois da morte de Maomé, o mundo é dividido entre a terra do Islã e a terra de guerra. A terra de guerra é a parte do mundo que vive ainda sobre a falta de fé muçulmana. Embora a doutrina islâmica já a tenha alcançado, é chamada terra de guerra porque a obrigação do líder islâmico é combater nesse lugar.
Os americanos são tidos como os demônios, né? O extremismo dessa doutrina é, de certa forma, enigmático. Afinal, o islamismo ainda era, naquela década pós-Maomé, uma potência expansionista. Por que não preservaria a sutileza dessa real política que vimos nos tempos de Maomé, como o próprio Alcorão reflete? Talvez tenha havido momentos durante o rápido crescimento do Império Islâmico em que a conquista do mundo, pelo menos do mundo conhecido, parecia alcançável. Em todo caso, por que razão os intelectuais pós-Maomé operam por uma versão integral do jihad e só parte do enigma? Outra parte é como eles justificaram. Como acabamos de ver, mesmo as partes mais beligerantes do Alcorão, encontradas entre os suras de Medina, não formam a base sólida para tal doutrina. Em muitos versículos parece contradizer uma versão alardeada do jihad. A maioria deles do Meca, a vós, vossa religião, e a minha religião. Mas alguns de Medina, não há compulsão na religião. Quer dizer, sempre tem as duas maneiras de ver. Esse que é o problema. Pode se ver de uma maneira. Então podemos ver como é que Maomé e Bin Laden. Voltemos agora às nossas perguntas da doutrina do jihad e embasada firmemente no Alcorão. Maomé aprovaria o que os jihadistas estão fazendo? O Deus do Alcorão aprovaria? A resposta à segunda pergunta é praticamente certo que não. Não há indicação em nenhum lugar, nem no Alcorão, nem no jihad, que o Maomé encorajaria a matança de mulheres e crianças, uma prática preferida pelos jihadistas atuais. A resposta à primeira pergunta e à terceira também é negativa. A doutrina do jihad, a doutrina que os jihadistas atuais citam, surgiu depois da morte de Maomé e o Alcorão não oferece base sólida para ela. Com efeito, o fato dos autores da doutrina dependerem tanto dos ditos atribuídos ao profeta e que essas declarações tenham surgido suspeitosamente muito tempo depois de sua época, é em si mesmo testemunho de como é difícil sustentar o jihad como o Alcorão. Com o Alcorão. É difícil. Isso não quer dizer que as escrituras não têm importância. Se você estiver recrutando homens bombas suicidas, é importante que o Alcorão diga que os mártires que morreram na Guerra Santa irão para o paraíso e que eles descreveram os prazeres celestiais de maneira tão magnífica. Certamente no Alcorão, como um todo, os versículos de jihad são uma pequena fração dos versículos que abordam o tormento dos inimigos do Islã. A maioria desses versículos não é sobre muçulmanos punindo infiéis aqui e agora, mas sobre Deus punindo infiéis na outra vida. No entanto, seria possível que essas visões de retaliação divina na outra vida terminassem encorajando a retaliação humana no mundo real. Poderia ser isso? As madraças, em que jovens entoam o Corão e até memorizam o livro inteiro, estariam incitando a violência sem proporção e a beligerância encorajada pelo próprio livro? Sim, é possível. Felizmente, muitos desses jovens em lugares como o Paquistão e Afeganistão não falam árabe e, portanto, não entendem os versículos que memorizam foneticamente. Entendeu isso aí? O cara fica não está entendendo nada. É mais ou menos igual como os messiânicos recitando a oração Amat Norito. A pessoa recita a oração o tempo todo, entoa a oração e não sabe nada do que se trata. Finalmente, vamos ver o Maomé. Quem era Maomé? Quem era Maomé? Depende do momento que observarmos. Já vimos suas semelhanças em vários momentos de sua carreira a figuras anteriores da tradição abraâmica, notadamente Moisés e Jesus. Há outros personagens bíblicos que poderiam adicionar à lista. Com efeito, é possível descrever toda a carreira de Maomé como um tipo de revezamento entre seus predecessores abraâmicos. Foi no período em Meca que Maomé teve muito em comum com Jesus. Ele liderou um pequeno grupo de devotos,
alertando que o dia do juízo final estava próximo. A mensagem foi ignorada. A partir de então, ele começou a aparecer um pouco o segundo Isaías. O segundo Isaías, enquanto suportava a humilhação do exílio, sonhara com o dia em que as nações que oprimiram o seu povo se curvariam a Israel, restaurada e a seu Deus. Agora Maomé vislumbrava seus perseguidores recebendo o merecido castigo, enquanto sua fé no único e verdadeiro Deus era plenamente justificada. Em detalhes gloriosos, ele imaginava repetidamente o dia do juízo final. Em seguida, ele passou algum tempo com Moisés, conduzindo seus acossados seguidores em direção à terra prometida, a cidade de Medina. Em Medina, ele se assemelhou a quem? Ao apóstolo Paulo. Paulo tentara convencer os abraâmicos de então, os judeus, que sua linhagem de fé abraâmica era essencialmente a mesma que a deles, embora tivesse havido algumas mudanças. Maomé fez quase o mesmo com o abraâmico de sua época, um grupo que, graças ao sucesso único de integração de Paulo, agora incluía tanto judeu como cristão. Maomé foi um pouco mais bem-sucedido que Paulo. A maioria de seus seguidores viria das fileiras de pagãos. Mas há uma grande diferença entre Maomé e Paulo. Paulo trabalhava totalmente desvinculado do poder político formal e não tinha escolha quanto a isso. Sua igreja inicial tinha se estabelecido para ser uma organização não governamental. Maomé, ao contrário, podia aspirar ao governo municipal, e assim o conseguiu, assegurando o controle sobre Medina. Jesus não teve controle nenhum. Agora, o lado paulino de Maomé se desfazia e ele começou a aparecer com o rei Josias. O homem colocou os antigos israelitas no caminho do monoteísmo, enquanto acumulava poder. Para o Maomé, como para Josias, a devoção exclusiva a Deus que ele exigia era interligada, era quase idêntica à obediência política que buscava. E, como Josias, Maomé desejava expandir a extensão dessa obediência, se necessária, por meio de subjugação. Assim, este é Maomé, a recapitulação em um só homem de alguns grandes momentos da história abraâmica, não exatamente em ordem cronológica. Se a tese principal desse livro estiver correta, se o tom das escrituras é definido pelas circunstâncias de sua criação, seria de esperar que o passado irregular de Maomé deixasse um legado escritural que desafiasse a fácil generalização. Se os últimos capítulos não mostraram muita coisa, pelo menos mostram isso. Entretanto, nós temos de generalizar. Os paralelos entre as circunstâncias de Maomé e as circunstâncias dos autores bíblicos levantam uma questão, que as pessoas tendem a levantar de uma forma ou de outra. Qual a diferença de teor entre as escrituras islâmicas e escrituras judaicas e cristãs? Na verdade, essa é a maneira educada de se perguntar. O que as pessoas querem mesmo saber é: qual das escrituras é melhor? Qual está no plano moral mais elevado? Que essa pergunta não seja de fácil resposta não significa que não devemos enfrentá-las. As religiões não se reduzem a uma lista de qualidades morais, mas compará-las desse modo tem seus aspectos esclarecedores. Então, vamos pegar a questão do amor fraternal e do ódio. O Alcorão enaltece aqueles que contêm o rancor e indulto às outras pessoas, e Deus ama os benfeitores. Tais valores estão presentes na tradição abraâmica, desde que a Bíblia hebraica foi escrita. Com efeito, esses valores são um aspecto de praticamente todas as tradições. As tensões entre as pessoas devem ser controladas em qualquer sociedade ou em qualquer religião para que haja coesão, e a punição pela falta de coesão é, em geral, a extinção. Se as próprias pessoas não perecerem, tal pode ocorrer com suas culturas.
Ou perece as pessoas, a sua cultura, se não tiver essa coesão, uma punição pela falta de coesão, né? Bom, afinal, há sempre um grupo concorrente pronto para se beneficiar da desordem. O Alcorão é bem explícito quanto a essa lógica. Os que renegam a fé são aliados uns dos outros. Se não o fazeis, haverá sedição na terra e grande corrupção. A natureza essencialmente pragmática dos laços intrasociais pode esvaziar escrituras aparentemente magnânimas do seu idealismo. Como vimos, os estudiosos não acreditam que a afirmação amarás o teu próximo a ti mesmo, na Bíblia hebraica, pretendia ser estendida para além das fronteiras do antigo Israel. Era só entre eles. Algumas das ordens do Alcorão ao amor fraternal são sinceras o suficiente para não precisar do esvaziamento dos estudiosos. Ele fala assim, ó, vai direto. Somente os fiéis são irmãos uns dos outros. Diz uma sura atribuída ao período final em Medina. Outra sura do mesmo período diz que os confrades de Maomé são severos para com os renegadores da fé, mas misericordiosos entre eles. Trata-se de um longo caminho desde a passagem do amai-vos aos vossos inimigos, atribuída a Jesus, como Jesus provavelmente nunca disse isso, e a pessoa que provavelmente injetou essa ideia das escrituras cristãs, que foi Paulo, era um mero catequizador que não tinha como se contrapor aos poderosos inimigos do seu movimento. Ele era, em suma, como o Maomé dos anos iniciais em Medina. O Maomé de Meca, o Maomé que dizia revida o mal com o que é melhor e saudava os oponentes dizendo paz. Claro, Paulo não tinha força. Ia fazer o quê? Né? Uma analogia judaica de Paulo e do Maomé de Meca foi Fílon, de Alexandria, que nós vimos anteriormente. Percebendo que uma guerra entre crenças condenaria os judeus no Império Romano, Fílon encontrou mensagens de tolerância em suas escrituras e criativamente minimizou parte do Deuteronômio em que Deus instrui os israelitas a massacrar os infiéis. Ele deu um jeitinho. Esses versículos estão associados ao rei Josias. Não por coincidência, as circunstâncias de Josias equiparam-se às circunstâncias de Maomé. Quando ele estava produzindo suas declarações mais beligerantes, ambos eram governantes políticos que desejavam expandir seus territórios. Suas bússolas morais fizeram os ajustes necessários. Certamente a bússola moral de Josias, parece ter sido mais inclinada por suas ambições que a de Maomé. A prescrição no Deuteronômio para as cidades pagãs vizinhas de genocídio completo, matar todos os homens, mulheres e crianças, além dos rebanhos até. Não há nada no Alcorão que se compare a isso. Comprovadamente, o ponto moral mais baixo de todo o corpo de escrituras abraâmicas foi essa daí, do rei Josias. Entretanto, ainda que Maomé nunca tenha encorajado a matança de mulheres ou crianças, ele encorajou muitos assassinatos. Pelo menos ele expressou aprovação a isso um bom número de vezes. Em números absolutos, essas manifestações no Alcorão podem não exceder aquelas da Bíblia. O Deuteronômio sozinho celebra repetida vez a destruição e despojamento das cidades infiéis, e o livro de Josué também demonstra atitude festiva diante da aniquilação urbana. Mas o Alcorão é um livro mais curto que a Bíblia. Proporcionalmente, ele, sem dúvida, contempla mais exortações à violência. Assim, se alguém perguntar que livro é pior, em termos de beligerância, poderemos dizer que, em termos qualitativos, a Bíblia hebraica, e, portanto, a Bíblia cristã, leva o prêmio. Leva o prêmio. Graças ao genocídio sem paralelo do Deuteronômio. Mas que, em terrenos quantitativos, o vencedor é o Alcorão, pelo menos quanto à frequência de passagem beligerante, se não em números absolutos. E se, além dos versículos que apoiam a violência do mundo terrestre, acrescentarmos versículos de vislumbram alegremente os sofrimentos infiéis na outra vida, também tem outra vida. O Alcorão ganha essa competição quantitativa de maneira mais decidida.
decisiva. Como vimos, a noção cristã de inferno, uma noção herdada por Maomé, ainda não tinha se consolidado à época em que os evangelhos foram escritos. Então, vamos ver a questão da salvação. Tanto o Corão como a Bíblia têm suas graças da salvação. Nos momentos compassivos, eles preveem a salvação dos povos vizinhos. Na realidade, a salvação de todo mundo. É claro, salvação é às vezes um eufemismo para o que eles têm em mente. Como vimos, segundo Isaías, imaginava a salvação para todas as nações na forma de submissão, abjeta que a Yahvé, e a Israel também. Quer dizer, ao Deus e ao povo. Uma submissão procedida pela retaliação violenta por agressões do passado. Do mesmo modo, quando Maomé adota o estilo, segundo Isaías, um profeta humilhado e sem poder em Meca, a salvação global que ele imagina traz um lado punitivo. Um dia Deus fará surgir uma testemunha de cada nação. Em seguida, não será permitida a escusa aos que renegarem a fé. E eles não serão solicitados a se desculpar. Nós, na Messiânica, também temos essa questão. Só 3% da população será salva. Serão extintos. Lembra essas palavras? Um sentimento de opressão também pode eliminar um pouco de caridade da salvação cristã. Vimos que o livro do Apocalipse, escrito em meio à perseguição romana, prevê um apocalipse na qual o Salvador traz uma espada afiada para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro. Existem versões mais agradáveis da salvação. Conforme segundo Isaías, Israel será uma luz entre as nações. Os discípulos de Jesus ensinarão a boa nova a todos os povos. E o conceito de paraíso de Maomé é definitivamente uma boa nova. Isto é, se você for qualificado para admissão, no entanto, mais pessoas se qualificam do que você pode imaginar. O Alcorão diz mais uma vez que não só muçulmanos, mas judeus e cristãos são candidatos à salvação desde que acreditem em Deus no dia do juízo final e vivam uma vida passível de um julgamento favorável. Maomé não vai tão longe a ponto de abraçar a salvação universal. Para ser salvo, você tem de aceitar que o Deus abraâmico é o único e exclusivo Deus. Entretanto, ao considerar todos os abraâmicos como candidatos à salvação, ele está abrindo mais os portões do que os cristãos. Em um momento, ele parece abri-los ainda mais ao listar os zoroastristas entre os cristãos, judeus e muçulmanos, e dizer que Deus, que guia a quem deseja, será dele juiz no dia do juízo final, da ressurreição. Bom, passaríamos todo dia tentando decidir qual das religiões abraâmicas é melhor ou pior, e não acharíamos nenhum vencedor em conteste. O que acharíamos é que as três oscilaram entre melhor e pior segundo as mesmas dinâmicas. As escrituras variam da tolerância à beligerância, e a razão está nos fatos reais, nas somas não zero, ou na falta delas percebidas pelos seres humanos. E Maomé, mais que qualquer outra figura na tradição abraâmica, incorpora essa dinâmica, ilustrando em toda a sua extensão. Por vezes ele é beligerante, às vezes ele é um tipo assim, beligerante tipo Josias, às vezes o ressentido, segundo Isaías, em outras vezes o abrangente e defensivo Filo ou Paulo, em outra ocasião ele é a inclusive confiante fonte sacerdotal, ou inclusive confiante Jesus dos evangelhos, ainda que o Jesus histórico seja mais semelhante ao jovem Maomé, um inspirado, porém ignorado profeta de Meca. Esse único homem engloba a história moral da fé abraâmica com todas as suas vicissitudes. Isso nem sempre é algo que se possa ter orgulho, mas é de fato uma façanha. É também um exemplo que dá a essa história sua estrutura e primorosa capacidade de respostas do equipamento moral aos fatos reais. A modernidade de Maomé.
Claro, a dimensão moral não é a única dimensão para se comparar religiões. Uma crítica comum ao Corão é que ele carece de amplitude e profundidade da Bíblia Sagrada. Não há, por exemplo, a reflexão, por vezes grave, acerca da existência humana encontrada nos Provérbios, em Jó, em outros livros da literatura sapiencial. Não há as arcanas alusões filosóficas, notadamente o refrão de João sobre o Logos encontrado no Novo Testamento. Entretanto, a Bíblia hebraica e o Novo Testamento são repositórios de uma herança intelectual que ultrapassou bastante o mundo hebraico cristão. Compostos por legiões de elites urbanas, eles capturaram ideias de grandes civilizações, da Mesopotâmia ao Egito e até o ambiente helenístico do cristianismo. Já o Alcorão tomou forma em duas cidades do deserto, à margem do Império, proferidas por um homem que era mais um empreendedor que um pensador, e provavelmente era analfabeto. Está vendo a diferença? Uma está largando-se por tudo quanto é lugar, a outra não, está confinada, né? E por um analfabeto. É irônico, portanto, que, em um sentido específico, o Alcorão seja a obra mais moderna que a Bíblia, e que Maomé seja uma figura mais moderna que Moisés e Jesus. É irônico isso. Bom, primeiro, Maomé, ao contrário dos principais personagens da Bíblia hebraica e do Novo Testamento, não possui poderes especiais. Ele não consegue transformar um cajado em serpente ou água em vinho, nem multiplicou pães, nem nada. No entanto, Maomé, ao Corão, ao contrário de Moisés e Jesus bíblico, não depende de milagres como prova de proximidade a Deus. Né? Porque é irônico. Como é que Maomé, o Alcorão, como é que está conseguindo tanta gente assim? Estão dizendo que daqui a pouco ele vai passar o cristianismo. No entanto, Maomé, o Corão e tal. O contraste é especialmente claro quando Maomé e Jesus encaram céticos que exigem: se tu possuis realmente um contato com Deus, prova-o por meio de sinais maravilhosos. Maomé não responde tentando fazer algo sobrenatural. Ele não ressuscita os mortos, ou com pouco recurso, dá de comer a multidão. É claro, Jesus histórico, em oposição a Jesus bíblico, provavelmente também não fez tais coisas. Porém, Jesus pode ter se ocupado de curas pela fé e do exorcismo. Certamente essas atividades eram normais para um pregador palestino errante por volta dos anos 30. Em todo caso, é provável que ao Jesus histórico tenha sido exigida a exibição de sinais. E mesmo quando no evangelho mais antigo vemos recusar a exibição desses sinais, sua explicação baseia-se na premissa de que ele poderia produzir os sinais se a audiência fosse merecedora deles. Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. Bom, aqui está o segundo sentido pelo qual o Corão é paradoxalmente moderno em seu estilo de argumentação teológica. O estilo é definido pela maneira como Maomé lida com o desafio de exibir sinais. O modo como ele define a palavra sinais lhe dá oportunidade para uma réplica empírica, desviando a atenção de maravilhas sobrenaturais para as maravilhas da natureza. Se querem sinais da grandiosidade de Deus, ele diz: basta examinar as provas diárias. Observe o mundo, vejam como ele parece ter sido construído em benefício dos homens. Um Deus que criou tal mundo não merece devoção? Esse aglomerado de evidências da bondade e grandeza de Deus deixa o Corão muito mais próximo do que a Bíblia da descrição que Darwin deu ao seu livro, Origem das Espécies. Trata-se de uma longa argumentação. Esse não é o único ponto que os dois livros têm em comum. As duas argumentações procuram explicar a perfeita adaptação entre os seres humanos e seu ambiente natural. Maomé observa o quão propício é o ecossistema para o desenvolvimento humano e explica isso por meio do projeto de Deus desse ecossistema. Darwin observa a mesma adequação entre os seres humanos e o ecossistema e postula uma explicação diferente. Os seres humanos foram moldados para se adaptar a esse ecossistema, não ao contrário. Aqui também
o intelectual, né? Aqui vendo quanto falta pouco, não falta muito não, graças a Deus. Vamos lá. Aqui também o intelectual moderno invocaria a evolução. Tanto a evolução biológica adaptou nossos padrões de sono aos ciclos do Sol. Isso é uma verdade. A gente vive aí, não vai dormir logo, as galinhas dormem. Também as galinhas não dormem. Se você botar uma claridade lá, uma luz, ela também não dorme. Por isso que ela dá mais ovo, por isso que as pessoas fazem isso. No local que eu morava, o vizinho botou luz para tudo quanto é lado. As galinhas se estressam, cara, a bota come, bota ovo, não sei o quê, mas também vive pouquinho. Né? Então, aqui também o intelectual moderno invocaria a evolução. Tanto a evolução biológica adaptou nossos padrões de sono aos ciclos do Sol, uma evolução cultural, pela qual o homem viera medir o tempo com o relógio do Sol e calendário, transformando o Sol e a Lua em instrumento para cômputo do tempo. Isso é muito claro. Por isso que a gente fala, tem a parte biológica, tem a parte cultural. A gente tem que transformar essa cultura, é isso que nós temos que fazer. Essa cultura que existe aí não leva a gente para fazer cidade ideal, para fazer paraíso na Terra, de jeito nenhum. Tem que ser a cultura messiânica. É isso que nós temos que fazer, esse é o nosso dever. Maomé, em contraposição, vê Deus como explicação definitiva de todas essas bondades simultâneas. O Alcorão se detém demoradamente sobre elas. O Alcorão é essencialmente um livro sobre gratidão. Olhe em volta, dê graças. O significado pré-islâmico de uma das várias palavras árabes que o Alcorão usa para denominar os infiéis parece ter sido aqueles que são ingratos. Ao definir uma bênção, Maomé pode ser criativo. O trovão e o relâmpago são assustadores, e às vezes os raios são fatais. Mas seriam realmente coisas ruins? O trovão traz o temor de Deus. O relâmpago suscita temor e aspiração. E tem virtude adicional de ocasionalmente eliminar as pessoas que estejam passando muito tempo discutindo sobre teologia e pouco tempo apoiando. E ele envia os raios e com eles alcança quem quer, enquanto eles discutem acerca de Deus. De uma perspectiva moderna, é natural ler a litânia de Maomé sobre os sinais e achar que sua argumentação seja pela existência de Deus. Não é. A existência de Deus não era algo que ele precisasse discutir. Os céticos lhe eram vários, mas não havia ateísta entre eles. De fato, os céticos aceitavam não só a existência de um ou mais deuses, mas também a existência de Alá, que conquistara seu lugar no panteão dos politeístas de Meca. Além disso, os habitantes de Meca pareciam concordar que Alá era um Deus criador. A questão era o quanto de devoção um adorador deveria dedicar ao Deus criador. Se Maomé pudesse argumentar que a criação, o trabalho manual de Alá, demonstrava que Alá era a fonte do mesmo, desse imenso poder e bondade, a resposta à questão seria muita devoção, praticamente devoção exclusiva. Alá era Deus. Diz que o mundo moderno sofre de desencantamento. A proporção que a ciência explica mais sobre o funcionamento da natureza, parece haver menos mistério. E assim menos espaço para um Deus que responderia pelo que é misterioso. Entendeu como é que é? Se começa a haver muita ciência explicando as coisas da natureza, menos mistério. E aí tem menos campo para Deus explicar as coisas, pelo mistério. Né? Entretanto, no sistema de Maomé, a obediência da natureza à lei é recurso de Deus que as projetou tão adequadamente para que ele pudesse assim se retirar da labuta cotidiana de administrar o universo. Deus é quem elevou os céus sem colunas que vejais. Em seguida estabeleceu-se no trono e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ele administra a ordem de tudo e aclara os sinais. E criou o sol e a lua, as estrelas, submetidas às leis por sua ordem. Ora deles são a criação e a ordem. Se a natureza conforme-se às leis de Deus, qual é o sentido de se venerar divindades na natureza? Não vos prosterneis diante de sol nem da lua, prosternai-vos diante de Deus que os criou. Quer dizer, então a segurança que ele passa
É que Deus criou essas coisas, pronto. Então não precisa ficar pensando muito só em termos de mistério das coisas. Sim, Deus criou, então você entra e adora esse Criador. No caso, adora lá. Né? Ao final de tudo, parece uma estratégia retórica eficaz. Pegue algo com que os habitantes de Meca já concordam, que Alá é o Deus Criador, e potencialize esse consenso logicamente, levando a pessoas a concluir que toda a teologia de Maomé está no caminho certo. Bom, então tem a impressão que eu acho que nós vamos acabar com esse último passo aqui. Foi então que, hoje é claro, não funciona dessa maneira tão simples. Atualmente a discussão não é sobre quais deuses existem, mas sobre se existe algum Deus. Ou mesmo se existe alguma coisa que pudéssemos chamar de propósito superior. Contudo, se o argumento de Maomé não funciona hoje em dia, o tipo de argumento que ele usou é mais do que nunca o tipo de argumento a ser utilizado para persuadir as pessoas. Um argumento em que as provas do propósito divino, os sinais, estejam embutidas no mundo natural, um argumento empírico. Quem é que criou essas coisas todas? É mesmo que você diga, foi um acaso e tal, vai entrar por outra questão. Um teólogo britânico escreveu um livro chamado Teologia Natural em 1802, alguns anos antes de Darwin nascer. Nesse livro ele tenta usar as criaturas vivas como prova da existência de um projetista, lembra? Então alguém projetou essa criação toda. Nós já falamos isso anteriormente. Se você está caminhando por um campo e acha um relógio de bolso, imediatamente saberá que esse objeto é de uma categoria diferente das pedras ao redor, não é verdade? Essa coisa aqui não é uma pedra. O que é isso? Diferente delas, o relógio é de certo produto de um projeto, possuindo uma funcionalidade complexa que não acontece por acaso. Ele continua dizendo que os organismos são como relógio de bolso, eles são de uma funcionalidade complexa demais para terem acontecido somente por acaso. Logo, os organismos devem ter um projetista, a saber, Deus. Graças a Darwin, né, sabemos agora que Paulo está equivocado. Podemos explicar a funcionalidade complexa do organismo sem postular um Deus. Qual é a explicação? Seleção natural. Não é verdade? Bom, 2 parágrafos aqui para encerrar isso. Né? A história humana, por sua natureza, move-se em direção a algo que poderíamos chamar de moralmente bom. A questão moral é que o próximo encontro nosso, esses dois, vai ser pela questão moral que vai chegar a Deus. Trata-se de uma questão que vamos abordar mais detalhadamente no próximo capítulo, mas sem dúvida você pode adivinhar a parte do terreno que iremos atravessar ao tratar o assunto. Terá algo a ver com as forças propícias a relações amistosas e a tolerância em oposição às forças favoráveis à beligerância e à intolerância. Terá a ver com o efeito da mudança de circunstâncias sobre a consciência moral humana. Então, as circunstâncias moldam as coisas. Você pode caminhar para uma guerra, você pode caminhar para uma paz, soma zero, soma não zero. Como vimos, essas forças são evidentes em todas as escrituras abrâmicas, se observarmos atentamente. No entanto, em nenhuma outra escritura abraâmica elas são tão evidentes como no Alcorão. Nenhuma outra avança tão profundamente por todo o espectro daquela dinâmica, da intensa soma zero à intensa soma não zero, ou expressa tão nitidamente o aspecto moral adjacente. E nenhuma outra escritura move-se tão rapidamente de a vós, vossa religião, e a mim, minha religião, para mate os politeístas onde quer que os encontre. E daí para não há compulsão na religião, para retornar novamente. Todas as escrituras abraâmicas atestam a correlação entre as circunstâncias
circunstâncias e a consciência moral. Todas elas, as escrituras abraâmicas atestam isso. A correlação entre as circunstâncias e a consciência moral. Determinadas circunstâncias, uma consciência moral. Outras, outra consciência moral. Mas nenhuma é tão rica em mostrar isso como no Alcorão. Nesse sentido, pelo menos, o Alcorão é incomparavelmente, né, como revelação. Mas é uma revelação não porque Deus tenha dito isso, mas porque ele mostra isso nitidamente. Também, assim, bem da verdade, Moisés, Maomé, ele viveu 500 anos depois de Cristo. Então, quer dizer que já se tinha mais possibilidade de ter mais dado, né? Não precisa ficar escrevendo em cima de pele de cordeiro, né? Pelo menos as coisas podiam estar em melhores situações, né? Bom, demorou, como eu falei, demorou 1h15, né? 17, por aí. Mas pelo menos a gente deu e aí fica... E como eu falei para vocês, a minha ideia é acabar tudo essa semana que vem eu acabo todas as coisas que nós estamos fazendo, assim, acaba num certo sentido, né? E aí a gente passa para realmente nós vamos dar um passo mais decisivo e todo mundo sabe disso, né? Quer dizer, nosso passo mais decisivo está sendo até interessante porque assim, eu acho que eu já fiz. Eu acho que até eu escolhi esse dia 25 para mostrar o programa, né? E aí nós vamos dar uma intensa, deixar bastante gente preparando-se para querer ou não pertencer ao site. É ali que a gente vai propor formação. E a gente vai começar no dia 6 de setembro. E aí, até em termos numéricos, eu fiz tudo de propósito. No dia 25, saí da 9, é o dia que a Ana até lembrou que a gente foi otorgado há 28 anos. Quer dizer, 8 e 2 dá 10, dá 1. Então é a ideia de começar mesmo, né? 1 é o início. Quando a gente faz no dia 6 de setembro, realmente é para iniciar uma nova fase. Quer dizer, eu acho que eu não sei como dizer direito, porque eu não posso dizer para vocês assim, que eu tive alguma premonição, alguma intuição, não foi nada verdade. O que eu tenho, assim, uma ideia, não sei se é verdadeira ou não, mas é uma ideia que ela está nascendo aos poucos e pode ser que faça sentido. A ideia que eu faço é a seguinte: por que eu venho fazendo alguma coisa e geralmente, assim, quase sempre, né, eu não tenho apoio de nenhuma... Bom, não tinha apoio nenhum, né? Tanto de um lado como de outro, e às vezes o que eu levantava, eu levantava isso antes de... hoje eu entendo assim, não sei se está certo. Dentro da Igreja Messiânica Mundial, com aquelas 3 fontes, né? A Torô no Ikari, Isonomê, e a outra que eu esqueci até o nome, essa pequenininha, né? Eu pensava assim, existiam coisas lá dentro que me incomodavam. Uma das coisas era que Osho-sama. Então eu batia nisso forte. É claro que aí o pessoal, daquele conjunto de gente, não queria nada comigo. Tá certo, tudo bem, faz parte. Aí veio o racha. Aí saiu, o pessoal, os quioshistas saíram para um lado. Mas tudo bem, eu continuei na mesma aqui, né? Então hoje eu estou entendendo, não tenho certeza, tá?
estou falando assim, porque daqui a pouco vão dizer que eu... Não, mas eu estou entendendo o seguinte, por que que eu fico assim? E também não fico à vontade na própria. Porque também ninguém... É porque eu vejo que as pessoas não têm preocupação com a formação. Mais do que isso, não tem uma firme vontade, um desejo de enfrentar, de querer mudar as coisas, entendeu? Eu não sinto isso. Eu sinto muita conversinha, né? Dar palestrinha para poder se mostrar, no fundo está se mostrando, né? Não sinto essa, não tenho essa coisa. Então a conclusão que estou chegando é que essa diferença entre a linhagem espiritual e a linhagem material, então provavelmente eu não tenho essa linhagem espiritual, né? Os japoneses têm 4 linhagens, né? Então, assim, eu não estou atribuindo ninguém, porque eu acho que não está na hora de atribuir ninguém dessas que existem por aí ser nativa, aquelas que são nativa, no sentido lá da Rússia, no sentido de lá no Japão, de ter aderido ao comunismo, não sei o quê. Não, acho que não tem nenhuma, mas eu tenho a impressão que me dá, é que partiu essa Igreja Mundial do Messias, que foi formada, partiu-se o cristianismo, quer dizer, partiu o Susanoo, é o que hoje chama, que adora lá o cristão e tal. Tá aí, é isso aí mesmo. Essa nossa aqui que fica, que eu estou aqui nela, mas eu não vejo ela como. Eu não vejo ela e vejo diferença comigo. Eu vejo ela assim com aquele negócio de maioria, de fazer coisas quantitativa, né? É o Tenson, é o chinês, é o de origem chinês, é o que é abundante lá no Japão, entendeu como é que é? Então eu tenho a impressão que eu ou estou sendo guiado pelos Yamato, ou então até posso ser um deles, não sei, entendeu? Mas eu sinto essa diferença, eu quero a coisa assim, dessa maneira, né? Como é que se diz? Como se fosse assim do Kunitoko no Tachi no Mikoto, entendeu? Rigor nas coisas, entendeu? Quero a arte, né? Então você vê que agora eu vou fazer memórias culturais, cinematográficas, literárias, entendeu? Eu sempre falei, olha, desde todo mundo que me conhece, esses anos todos, sempre disse, minha vertente é a arte. Tanto é que eu saí do movimento Jurei Center e tal, eu fui para o movimento Mokichi Okada e fiquei na arte, no belo. Não fiquei nem na agricultura, não. Eu fiquei no belo. E estava fazendo um trabalho e fui responsável pelo coral, fiz um monte de coisa, né? O problema é que eu não podia fazer, porque eu ficava preso. Você, quando recebe aquelas diretrizes, aquelas coisas todas, você ficava preso. Quer dizer, aí quando eu fui, quando o reverendo Francisco botou todo mundo para fora, tal, aí nós fomos para um lugar de arte, uma casa que a gente pagava lá, mas era uma casa boa, propícia para arte e tal. Então, e minha mulher, você vê, eu acho que essa escolha entre a gente aqui, ela gosta de arte, ela tem capacidade para fazer isso. Então, quer dizer que eu acredito que eu estou em outra. Não é que eu vou sair de igreja, nada disso. Para mim, isso aí é esse conjunto, quer dizer, coisas que assim, eu digo, não, essa daí mundial do Messias não tem. Não sairia e ia para outra. Se essa daqui, nossa, ficasse a favor do que hoje, outra que fosse ao contrário, ia para outra. Entendeu? Ah, não, tá tudo certo, só que tem que ter diferença. Eu acho que tem diferença. Se essa nossa aqui fosse igual ao cristianismo, que dá abertura para as pessoas terem, né, tem um cristão novo, tem aquele negócio da penitência, tem um nome que eles dão aí, tem o Frei Beto, carismática, aí dá uma chance para a pessoa labutar lá dentro, mas eles não dão chance para a gente labutar lá dentro. Eles só querem a gente naquele rema-rema ali, entendeu? É só a mesma coisa, sempre. A gente, por mais que você possa ter qualidades de outra natureza, não, você tem que fazer a mesma coisa. Mesma coisa.
Tem que ministrar jurei, tem que ir ao culto, tem que dar um tiro, Pô, para com isso, cara. Tá bom, tem que fazer isso, mas tem que fazer outras coisas também. E quem é que vai fazer outras coisas? Quero ver alguém fazer o que eu faço. E aí? Se vocês não conseguem, então por que não deixam eu fazer? Ah, não sei. Tensão, será que gosta de abrir espaço para os outros ou quer o poder para si mesmo? Como é que é isso? Gosta de hierarquia vertical, né? Adora aquilo ali, né? Tem que submeter sempre, né? O cristão é horizontal, né? Aquele que a gente já conhece, é horizontal. A extensão, que é abundante no Japão, só vertical. Não cruza. E eu quero o quê? Isonomia, quero cruzamento. Não é isonomia de nome, não. Hein? Isonomia de fato. Entendeu? Quero cruzamento. Eu quero poder dizer que a igreja somos nós. A igreja não é a cúpula. A igreja somos nós. Nós que obedecemos ao Messias, Meixo Sama. Não ao Piocho. Entendeu? Mas aí os tensões têm que também entrar nessa, cruzar. Entendeu? Tem umas pessoas, não, tem umas pessoas que deram boa noite, Norman, deu boa noite do Rio de Janeiro, a Nilma que falou boa noite, parabéns pelo pai que é e pelas orientações, a Sônia Pinto lá do Porto, Portugal. Nossa, tá a Jussara entrou no grupo e depois ela falou, o servir é importante neste momento, pragmatismo já. Senão você fica aí falando e não comenta o que as pessoas colocaram. Muito bom, Nanda. Então tá bom. Amanhã, então, nós vamos. Amanhã não perco, não, hein? São umas curiosidades feitas por uma das organizações messiânicas chamada Jinsai. Jinsai Org. Organização da Jinsai. Eles realmente têm poucas coisas e tal, mas é interessante. Dá uma coisa diferente. Entendeu? É como se fosse mais, entre aspas, aqui, mais astronômico, mais assim, entendeu? Mais geológico, mais um lado de Meixo Sama que não aparece numa evolução, no Alicerce do Paraíso, entendeu? Na outra face da doença, nada disso. Parecem em outras coisas. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado e vamos em frente que nós temos muito o que fazer. E se preparem, para quem quer levar mais a sério, nós vamos partir para um site mais particularizado, né? E provavelmente, se a minha visão estiver certa, mais numa linha do Yamato. Entendeu? Mas ninguém precisa sair de nada disso. Pode ser tudo, pode ser até da Igreja Mundial do Messias. Quer ficar aí para ver? Não pode ficar. Só não fica perturbando aí, achando que a gente vai ter que seguir Kyosho Sama. Não, saiu uma diretriz lá do Kyosho, meu amigo, segue você, não perturba o ambiente. Certo? Pô, só isso. Chega, já deu diretriz demais. Tá bom, obrigado. Vamos seguir os ensinamentos do Messias. Bom, tá certo. Até logo, pessoal. Boa noite a todos.